Boa noite a todas e todas. Eu sou Semiramis Vedovato, psicóloga, atualmente psicóloga clínica no município da Lapa, mas também representando o Conselho Federal de Psicologia no Conselho Nacional de Saúde. E lá no Conselho eu coordeno a Comissão Intersetorial de Saúde Mental. E, atualmente, estou compondo o 13º plenário do Conselho Regional de Psicologia. Eu gostaria de agradecer muito ao convite da Universidade Positivo, bem como parabenizá-los pelo aniversário. Diz a minha satisfação de estar aqui conversando com vocês, ainda que virtualmente. Eu não pude estar aí pessoalmente em função de uma agenda conflituosa, eu não conseguiria chegar a tempo de estar aí com vocês. Então, me propus a apresentar o meu tema em vídeo e assim iniciar com vocês uma reflexão a respeito da história da saúde mental no mundo, né, no Brasil, o estado da arte, como é que foi, como é que está hoje e o cenário que se apresenta, considerando que muitos de vocês estão em formação, alguns no final de formação, outros em processo de formação e em algum momento das suas vidas talvez se deparem com as políticas públicas e com a questão especificamente com as políticas públicas na área de saúde mental. Inicialmente eu vou falar assim que a loucura sempre esteve entre nós, né? A loucura está entre nós, a loucura está no humano, é um direito, né, de todos os seus momentos de loucura. Na história a gente percebe N momentos em que a loucura aparece, mas eu vou falar especificamente da questão dos transtornos mentais e as formas de tratamento. A gente já tem registros na história antiga, já com Hipócrates, né, fazendo alguns tratamentos, especificamente com mulheres chamadas as histéricas, em que ele dizia que havia um furor uterino e, portanto, elas deveriam tomar banhos para aplacar esse furor. Eram homens e mulheres também, né? Eu dei um exemplo de mulheres porque foi ele que primeiramente cunhou o termo histérica e que depois o Freud também se apropriou e desenvolveu toda a sua teoria da mente. A gente vai encontrar outros registros do tratamento no passar do tempo, né, histórico, né, que se vai desde encarar as questões de transtorno mental como possessões, né, como pessoas que eram tomadas por neurônios, e haviam tratamentos, né, como por exemplo a trepanação, que era abrir uma cavidade, né, no cérebro, né, para que esses espíritos saíssem. Obviamente a pessoa melhorava, mas depois, inexplicavelmente, vamos dizer, para a época, essa pessoa morria. E depois se começou outras formas, vamos dizer assim, de um tratamento, que é o que a gente costuma dizer de higienização das cidades, que era isolar essas pessoas, né? Tirá-las do convívio, porque ninguém conseguia conviver ou entender com elas. Tanto na história antiga, né, nos percursos históricos anteriores, há a compreensão de que tudo que eu não entendo, que eu não dou conta, eu vou isolar, eu vou tirar para fora de mim. Então, nesse processo estão desde aquelas pessoas que efetivamente tinham um transtorno mental, né, vamos dizer assim, psicóticos, né, pessoas com alterações mesmo de pensamento, mas também pessoas com deficiência mental, como o que a gente chama hoje de déficit cognitivo, né, grave e moderado, então pessoas que necessitavam de grande ajuda, pessoas com deficiência, sejam física, né, então os chamados aleijados, né, pessoas com deformações físicas, e vamos lembrar daí da história do Corcunda de Notre Dame, né, pessoas que não enxergavam, pessoas que não falavam, e as pessoas com as degradações morais, vamos dizer assim. Aqui incluso todas as manifestações diversas de orientação sexual, né, então gays, lésbicas e pessoas com identidade trans, e prostitutas, né, andarilhos, tudo aquilo que a sociedade se sentia incomodada, ela é excluída. E um dos primeiros relatos
é a Nau dos Loucos. Então era um navio que aportava nas cidades e as chefias locais indicavam as pessoas que deveriam ir, essas pessoas iam para dentro desse navio, a cidade era responsável por suprimentos e por algum tipo de dinheiro, e esse navio partia, ia para outra cidade e assim ia repetindo essa trajetória e essa forma de tratamento, né? Que não era um tratamento, apenas uma questão de isolamento. É óbvio que, se a gente for pensar na história da humanidade, a quantidade de pessoas que morreu nesses navios, não por conta da loucura, mas por doenças, por escorbuto, por navios superlotados, né? Então é uma história interessante a questão da Nau dos Loucos, que nos fala então como é que as cidades resolviam isso. Então era o isolamento. Então nasceu também, fora a Nau dos Loucos, mais tarde institutos, em que as pessoas ficavam nesses institutos, né, recolhidos nesses asilos, vamos dizer assim. Mas tudo junto, misturado. E sem nenhuma forma de tratamento. Eles eram carcerados e ficavam lá e recebiam alguma forma de alimentação, alguém ia lá cuidar, normalmente às vezes ligado a instituições confessionais, então padres e freiras, mas não havia um cuidado terapêutico. Em 1700, entre 1700 e 1800, se começa a fazer estudos, né, do que se hoje convencionou chamar psiquiatria, e o pai da psiquiatria todo mundo conhece, que é o Pinel, e ele foi para um instituto desses em Paris, no finalzinho de 1700, comecinho de 1800, e observou tudo aquilo, foi nomeado diretor e iniciou então um tratamento, vamos dizer assim, um tratamento moral. Ele começou separando por gênero, homens e mulheres, e por patologias, aquilo que ele achava mais ou menos igual. Algumas pessoas foram devolvidas ao convívio da sociedade, né? Então, muitas pessoas prostitutas, algumas pessoas que não tinham nada, que estavam lá apenas porque a sociedade não conseguia conviver com elas, pessoas que viviam na rua, moradores de rua, foram colocados, se ficou com aquelas pessoas que eles achavam que tinham problemas. Então se começou uma rotina, se separou, não havia algumas atividades internas. Então essa foi e ele começou a construir construtos a respeito do que seria loucura, do que não seria loucura. Esse modelo de asilo, que começou lá no final de 1700, 1800, ele vigorou por mais de 100 anos no mundo e no Brasil. No Brasil, as primeiras instituições asilares, elas começaram a ser feitas com a chegada da família real no Brasil, né? A gente vai pegar a história, Dom João chegou, viu que tudo era muito primitivo, vamos transformar isso numa grande capital, vamos fazendo as coisas, e até que se chegou aos institutos também para tratamento das pessoas com transtornos mentais. Mas também nesses moldes, grandes instituições em que aquilo que a sociedade não conseguia dar conta era colocado para lá, haviam cuidadores, não necessariamente enfermeiros ou profissionais de saúde, pessoas que iam lá para ajudar a cuidar, e médicos, né? Então esse era o modelo dessas grandes instituições. Esses modelos ficaram muito presentes até 1970, 1980, grandes instituições, normalmente que não ficavam nas cidades, eram colônias, né? E eu acho que eu recomendo quem tem interesse por entender um pouco da parte dessa história, deve pegar o livro da Daniela Arbeus, que é o Holocausto Brasileiro, que agora virou um documentário, que vai explicar muito bem todo esse processo, né? As pessoas iam internadas para lá, sem diagnóstico. Normalmente quem quem regulava, vamos dizer assim, a internação, eram juízes ou delegados. Então, a pessoa deu um problema com a lei. Bateu em alguém na rua, roubou uma bicicleta, teve um episódio de descontrole,
e quebrou a casa inteira, era chamada a polícia, o delegado olhava e interna-se na colônia agrícola. Então, há relatos históricos de que semanalmente chegavam à cidade de Barbacena, que é do livro da Daniela que eu já citei, milhares de pessoas que iam para lá. Não havia uma triagem, não havia uma avaliação médica, elas tomavam um banho, elas deixavam suas roupas lá, elas tinham seus cabelos raspados, elas ganhavam um uniforme, elas iam ser direcionadas para uma determinada ala e lá elas ficavam. Esse era o tratamento da maioria das instituições ditas psiquiátricas no Brasil. É importante fazer um registro que a medicação psiquiátrica, né, os benzodiazepínicos, essa medicação que ajuda no controle de alguns sintomas, ela só foi introduzida como forma de tratamento a partir da Segunda Guerra Mundial. Né? E teve um boom na década de 60 e 70. Né? Então, assim, medicamentos para controle de comportamentos, de ansiedade e de depressão. Mas só para a gente falar de medicamentos, nós teríamos uma nova palestra. Esse grande modelo de tratamento, ele não estava surtindo efeito. E as famílias começavam a ver que não havia efeito. As pessoas ficavam lá isoladas, às vezes, como as instituições eram longe, né? No caso de Barbacena, saía gente de São Paulo para ser internada em Barbacena, em Minas. As pessoas não tinham visita, a família tinha pouco contato. Quando tinham contato, não gostava daquilo que via que não havia melhora. Começou-se a questionar essa forma de tratamento, não só no Brasil, como no mundo todo. Né? Esse tratamento asilar, psiquiátrico, não está dando conta. Né? Há filmes interessantes para a gente assistir, como por exemplo O Estranho no Ninho, que apresenta o que é o tratamento psiquiátrico na década de 50 e 60 nos Estados Unidos. E esses filmes, eles vão fazendo uma denúncia e vão trazendo à tona um movimento de usuários e familiares com insatisfação desse modelo. Então, a reforma psiquiátrica que aconteceu no Brasil também aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, cada um de um jeito e no modelo. Aqui no Brasil se começou a questionar a questão dos direitos humanos, da violação dos direitos, da ausência de tratamento, da necessidade de se pensar em um tratamento específico para criança e adolescente, porque até então crianças e adolescentes eram internados também nessas instituições junto com adultos, todo mundo junto e misturado. Às vezes conseguia se separar a ala, mas isso não queria dizer nada, mas não havia nenhum cuidado terapêutico, né? Havia pessoas que cuidavam para levantar, para dar café, mas não havia esse tipo de cuidado. A partir de então, a gente tem a reforma sanitária brasileira e a reforma psiquiátrica brasileira, que iniciou na década de 80, a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Foram grandes espaços e movimentos. Em 1989, Paulo Delgado formula a Lei de Reforma Psiquiátrica Brasileira, que só vai ser aprovada em 2001, né? Então de 89 a 2001, grandes movimentos. Nós tivemos as conferências nacionais de saúde mental, 4, que aconteceram em espaço de tempo, cada uma, né? A primeira, que foi na década de 90, denunciando a questão da violação e a necessidade da alteração de modelos. A segunda, que já foi em 2000, festejando e pressionando a aprovação da Lei Paulo Delgado e propondo um modelo de atendimento do cuidado em liberdade, né, falando do senso de atenção psicossocial, do cuidado em base territorial. E a terceira e quarta, falando do aprimoramento dessas bases territoriais, da necessidade de trabalhar especificamente separado infância e adolescência, falar da medicalização, da patologização da vida, do cuidado em álcool e outras drogas, da questão da violência como gerador de sofrimento mental e, consequentemente, de transtornos mentais. Né? A nossa última conferência foi em 2004, então já está na época da gente pensar numa próxima conferência, porque há outros fatores aí dentro da questão da reforma psiquiátrica brasileira. Né?
A gente teve um avanço, um fechamento de hospitais psiquiátricos. Evidentemente, a gente ainda tem hospitais abertos, mas em menor número. E fechou-se os leitos, mas se abriu um número enorme de centros de atenção psicossocial. Hoje nós somos um número de 2.500 centros de atenção psicossocial em todo o Brasil, divididos por categorias, né? Os transtornos, álcool e drogas, 24 horas, né? A necessidade dos leitos gerais em hospital psiquiátrico, ainda há pouco no Brasil, aos residenciais terapêuticos para aquelas pessoas que ainda ficaram muito tempo nos hospitais psiquiátricos, que perderam o vínculo com suas famílias, ou que não conseguem mais conviver com suas famílias, e que precisam de local para morar. Então são residenciais como se fosse uma comunidade em que todos vivem juntos, que há cuidadores para auxiliar na vida, mas as pessoas têm autonomia, moram numa casa, saem, fazem cursos, convivem, né? Há os centros de convivência e há uma série de aparatos que hoje a gente chama de rede de atenção psicossocial, que não são só os CAPs, mas a atenção básica, ou seja, as unidades básicas de saúde, a rede de urgência e emergência para atendimento à crise. Preferencialmente a crise não deve ser atendida no hospital psiquiátrico, mas sim num hospital geral com leito psiquiátrico e com o apoio do centro de atenção psicossocial, né, com o apoio do território. As unidades de acolhimento transitório, para aqueles que não conseguem ficar na família, que não são casos de estar num processo de cuidado mais intensivo. A reabilitação psicossocial, a geração de trabalho e renda. Então, é um composto, um pool de ações que a gente chama de cuidado e liberdade. Hoje, atualmente, a gente entrou num impasse dentro do governo, né? A gente passa por uma crise financeira, política, ético, social e de mudança de modelo, porque me parece que a gente vai ter uma mudança de modelo e o retorno da lógica manicomial, que é péssimo, né? A gente tem observado, inclusive, a dificuldade do financiamento dos equipamentos da RAPS. Hoje nós temos 300 equipamentos em todo o Brasil que estão prontos, que estão habilitados, mas que não receberam suporte financeiro do governo federal. Então isso é um impasse, porque como fazer o cuidado em liberdade se os municípios não estão recebendo esse aporte financeiro, que é muito importante. E isso nos fala de um cenário, né, que não é muito bom, talvez de retrocesso com relação à nossa reforma psiquiátrica brasileira e o cuidado em liberdade. Percebe-se também que o atual governo investe mais na lógica da assistência farmacêutica e da assistência hospitalar e não da assistência na atenção básica. Então, a gente talvez tenha um retrocesso nesses cuidados, nessa forma de cuidado. Por isso até o nome da palestra, né, tempos de resistência em tempos sombrios. Isso não impede que a gente, enquanto controle social, enquanto representante dos conselhos, a gente não faça o nosso trabalho de resistência, de conversar, de estar nas instâncias de controle social, de estar conversando com os trabalhadores para que isso não aconteça. Eu acho que é um pouco que eu posso contribuir para essa discussão. Quero encerrar aqui me colocando à disposição, né, através do Conselho Regional de Psicologia, onde também a gente trabalha com o tema Psicologia e Saúde, convidando vocês a compor com a gente nas nossas comissões. Agradecer pelo espaço de fala e desejar a vocês uma ótima noite. Muito obrigada.